Olá pessoal, falando desse livro aqui, A Falsa Medida do Homem, do Stephen Jay Gould. Já falei de uma parte 1, agora eu vou falar da parte 2. Da parte 2 ele vai falar extensamente, para mais da metade do livro, sobre os testes de QI. Então ele diz essa questão da determinismo biológico, né? Ele primeiro explora essa ideia da ciência, muito ligada nas características biológicas do indivíduo, que estariam marcando uma espécie de raças diferentes. E aí vem todo o pensamento da eugenia. E para você identificar essas raças, você teria algum tipo de medição biológica do organismo para caracterizar isso. Então, a medida dos crânios foi uma medida bastante explorada, craniometria, né? Foi bastante explorada. E nessa segunda parte, ele vai falar sobre os testes de QI, que seria uma continuidade dessa linha de pensamento. Tentar identificar um marcador que pudesse dar uma característica inata de uma pessoa, para uma pessoa ser mais inteligente ou menos inteligente, como se fosse assim, cor de pele, né? Ou seja, tem a característica de cor de pele, não tem jeito, ou seja, a pessoa já nasceu com aquela cor de pele, branco, não tem jeito, vai ser branco. E a inteligência seria a mesma coisa. A pessoa nasceu, ela não é inteligente. Acabou, não tem como, não há o que fazer. Então, dessa perspectiva, você parte para medidas de segregação, de evitar que aquela pessoa venha se reproduzir, todo esse tipo de coisa. Quer dizer, o pensamento eugênico também estaria ali travestido ali nessa explicação, entre aspas, científica, que estaria justificando uma diferença entre raças, né? Então, Stephen Jay Gould diz que a ciência foi caminhando no sentido de apagar esse tipo de coisa. Por quê? Porque os testes genéticos, né, com a chegada do DNA e todo esse entendimento da genética, se chegou à conclusão que as variabilidades que existem entre os seres humanos são mínimas, então não dá para falar em termos de raça. Então o conceito de raça é uma coisa superada. E essas características de inteligência, violência e outras comportamentais, elas ainda que possam ter alguma traço genético, né, o traço ambiental é muito mais forte. Então, se você pegar esse indivíduo e colocar ele num ambiente propício, ele vai desenvolver a inteligência dele, tá? Então, é nesse sentido que o Stephen Jay Gould, ele traça muito mais em função de uma característica que possa ser trabalhada pelo homem, né? Tem uma parte que ele fala da sociobiologia, né? Sociobiologia, que eles procuram explicar o comportamento humano com base no darwinismo, na seleção natural. Então, como ele procura dar uma explicação, por exemplo, para violência, para xenofobia, ódio, agressividade, homossexualismo, tudo isso seria explicado por seleção natural. E seleção natural presume que existe uma característica genética nisso. Então, o Stephen Jay Gould, ele aponta que a biologia, né, do Wilson e de outros, ele está meio que reavivando essas teses de determinismo é, biológico, né, que Stephen Jay Gould ele descarta, né? Então, ele trabalha muito mais com o conceito de uma potencialidade biológica do que propriamente um determinismo biológico. Então, o indivíduo ter nascido com aquilo não quer dizer que ele vai ser aquilo. Ele tem uma potencialidade, mas não quer dizer que ele vá virar aquilo. Quer dizer, o ambiente tem um papel decisivo nessa, nessa história. Então, aí é que ele faz a crítica à sociobiologia. Então, ele faz inclusive um paralelo com o experimento de Galileu. Galileu ele teria supostamente subido a torre e arremessado de lá uma bala de canhão e uma pluma. E aí a bala de canhão caiu primeiro e a pluma caiu depois. O Galileu ele dá uma explicação de uma lei única que explica os dois fenômenos. Quer dizer, o Stephen Jay Gould ele vai na mesma coisa. A característica de ser violento, de ser pacífico, não é um gene da violência, um gene de ser pacífico.
existe uma característica que permite analisar os dois comportamentos. Quer dizer, dependendo do ambiente que esse indivíduo for educado, ele poderá ir tanto para o lado da violência quanto para o lado de ser pacífico. Então ele faz esse paralelo aí. Então, essa crítica à sociobiologia, né? Na página 167, ele vai falar então da falácia da eugenia, né? Que ele vai dizer assim: Godard, que é um dos que defendia aí a determinismo biológico, né, nos testes de QI, trabalhou em uma época em que todo mundo estava entusiasmado pelo redescobrimento da obra de Mendel e pela possibilidade de decifrar as bases da hereditariedade. Hoje sabemos que praticamente todos os traços importantes do nosso corpo são produtos da interação de muitos genes entre si e com o ambiente externo. Mas naquela época, muitos biólogos pensaram ingenuamente que todos os traços humanos se comportariam como a cor, o tamanho ou a rugosidade das ervilhas de Mendel. Né? Uma vez ervilha rugosa, sempre rugosa. Né? Em suma, acreditavam que até mesmo as partes mais complexas do corpo humano podiam ser produto de um único gene e que as variações na anatomia ou no comportamento corresponderiam às formas dominantes ou recessivas que apresentasse esse gene. Os eugenistas apropriaram-se com avidez dessa ideia disparada, acho que é disparatada, né? Pois ela lhes permitia afirmar que todos os traços indesejáveis podiam derivar de genes específicos e podiam ser eliminados através da imposição de restrições à reprodução. Quer dizer, o indivíduo não reproduziria mais, aquele gene não passaria à frente. Então, esse é o erro dos eugenistas. O fundamento, né, está errado e se mostrou como não válido. Aí aqui vem vários, aqui no teste de QI, né? Aqui o Brayham, né? Ele diz assim: o declínio da inteligência deve-se a dois fatores: a mudança da composição racial das levas de imigrantes que chegam a esse país e o envio de representantes cada vez mais inferiores de cada raça. Quer dizer, sempre dessa perspectiva, né? Você identificado que o indivíduo tem aquele gene, né, da não inteligência, então é isso que está degradando a nossa raça, né? Então, esses testes de QI, eles acabaram servindo muito para isso, para justificar essa discriminação. Aqui ainda, aqui ó, ele diz, por exemplo, que o Homo sapiens não é muito diferente do Homo de Neandertal, em termos biológicos. A capacidade cognitiva dele é possivelmente similar. A diferença de um para outro é cultural. Tá? Mas os biólogos afirmaram recentemente, se bem que o suspeitassem havia muito tempo, que as diferenças genéticas globais entre as raças humanas são assombrosamente pequenas. Embora a frequência dos diferentes estados de um gene varie entre as raças, não encontramos genes raciais, ou seja, estados estabelecidos em que certas raças e ausentes nas demais. Levantin, em 1972, estudou a variação de 17 genes que codificam as diferenças do sangue e comprovou que apenas 6% da variação podia ser considerada própria de determinada raça. 86% dessa variação ocorria dentro de populações locais. Então, ou seja, o índice de variação que permite caracterizar uma raça da outra é mínimo, é irrisório, não dá para falar em termos de raça. Então, isso que derrubou essas teses eugenistas. É isso, então. Muito obrigado, então.